Olá pessoal, para a nossa videoaula de hoje eu trago para vocês esse lindo modelinho de sapatinho de coelhinho, que é bem simples de fazer. Se você é iniciante, pode seguir aqui no vídeo que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer. Eu utilizei um novelo apenas de 40 gramas, pessoal, e ainda sobrou a lã, né, fazendo esse sapatinho, tá certo? A lã que eu utilizei foi têxtil 377 e a agulha para crochê de 2,5 mm. Utilizei também uma agulha de tapeçaria para fazer os acabamentos, tá certo? Eu espero que vocês gostem dessa aula. Não esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar um joinha também aqui no vídeo, assim eu sei que vocês estão gostando do conteúdo. E também ajude o nosso canal a crescer, divulgando nas suas redes sociais os nossos vídeos. Vamos para a nossa videoaula então? Vamos dar início então, pessoal, ao nosso sapatinho. Aqui eu tenho um cordão com 12 correntinhas. Eu vou dar início então aqui a 3 correntinhas, que vai representar meu primeiro ponto alto. Vamos pular as 4 correntinhas de início. Aqui na minha quinta correntinha, eu trabalho um ponto alto. Vamos trabalhar aqui, pessoal, um ponto alto para cada um desses pontos de base, ficando assim no total de 12 pontos altos. Trabalhado meus 12 pontos altos, aqui agora, pessoal, a gente vai fazer a primeira volta que a gente tem que dar para trabalhar o outro lado aqui. E aqui dentro desse último ponto, eu vou trabalhar 7 pontos altos, já contando esse ponto que eu já trabalhei aqui. Então, aqui agora eu vou fazer mais 6 pontos altos, ó, na mesma correntinha. 3, 4, 5, 6 e 7. Contei 7, pessoal, porque eu já tinha contado esse ponto alto que eu tinha aqui. Então, ó, 1, 2, 3 e 7, tá certo? Então, aqui agora a gente vai dar sequência voltando para esse outro lado aqui. Venho trabalhando novamente um ponto para cada um desses pontos de base, ó. Vem entrando na correntinha, até nós chegarmos na nossa outra ponta. Cheguei aqui na minha última correntinha, e aqui eu já tenho 2 pontos altos, ó, tem um ponto alto de cá e um ponto alto de lá. Então, aqui dentro desse espaço, eu vou colocar apenas 3 pontos altos a mais. Então, vem aqui, ó, 1, 2, 3. E fecho na minha terceira correntinha com ponto baixíssimo. Então, nessa ponta aqui do calcanhar, fica com 5 pontos altos, e na parte da frente, com 7 pontos altos. Vamos subir aqui 3 correntinhas, e nesse mesmo ponto, eu vou fazer um ponto alto, trabalhando aqui o meu primeiro aumento. Agora, pessoal, nós vamos trabalhar 10 pontos altos, sem aumento, só mantendo os pontos sobre pontos. Então, pessoal, aqui eu fiz o primeiro ponto nosso, que era com aumento, e depois eu fiz 10 pontos altos, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pontos altos que eu mantive ponto sobre ponto. Agora, já nesse próximo ponto aqui, nós vamos trabalhar ele com aumento. Então, sabe aqueles 7 pontos que ficam na ponta? Esses 7 pontos nós vamos trabalhar 2 pontos altos para cada um deles, ó. Então, você vem trabalhando os aumentos da frente aqui do nosso sapatinho. Vou trabalhar aqui, fazendo os 7 pontos. Então, essa frente, pessoal, ela vai ficar no total de 14 pontos altos, ok?
Trabalhei aqui meus aumentos, veja como que ficou. Agora, nós vamos voltar naqueles 10 pontos altos que nós trabalhamos aqui na lateral, mantendo apenas esses pontos sobre pontos. Trabalhado aqui, pessoal, os 10 pontos na lateral, que eu fiz ponto sobre ponto, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pontos, igual ficou na outra lateral, tá? Aqui agora vamos trabalhar esses últimos pontos com aumentos, pois são aqueles 5 pontos que nós deixamos aqui no calcanhar. Lembrando que nós já trabalhamos um aumento no início da carreira. Então, aqui vai ficar só 4 pontos para a gente trabalhar aumentos, ok? Fecho aqui na minha terceira correntinha com ponto baixíssimo. Então, agora nós vamos para a última carreira da nossa solinha. Vou subir aqui 2 correntinhas que vai representar meu meio ponto alto, e nesse mesmo espaço eu faço um ponto meio alto. Vou vir trabalhando, pessoal, um ponto meio alto para cada um dos pontos de base. Nós vamos fazer isso, pessoal, por 14 pontos meio altos. Então, vou seguir aqui para trabalhar meus 14 pontos e já volto para a gente trabalhar os aumentos. Fiz aqui meus 14 pontos meio alto, onde eu mantive um para cada ponto de base. Nesse próximo ponto, eu vou trabalhar 2 pontos meio altos. Parei aqui, então. Já. Fiz aqui, então, pessoal, meus 14 pontos meio altos. Agora, eu já vou trabalhar aqui o meu aumento nesse próximo ponto. Então, vou fazer 2 pontos meio alto no mesmo ponto de base. Vamos trabalhar aqui 6 pontos meio alto. Um para cada ponto de base, esses 6 pontos, pessoal. E depois, vamos trabalhar aqui um aumento. Agora, novamente, nós vamos contar 14 pontos meio altos, tá certo? Então, vou fazer aqui meus 14 pontos e já volto pra gente trabalhar nosso último aumento aqui na lateral desse lado de cá. Trabalhei aqui meus 14 pontos altos, meio altos, agora que eu vou fazer meu último aumento, que é 2 pontos meio alto no mesmo ponto de base, e depois eu vou trabalhar dos pontos que restaram, um ponto do meio alto para cada um dos pontos de base, até chegar no final para a gente fechar a nossa carreira. Cheguei aqui no final, fecho na minha segunda correntinha com ponto baixíssimo. Agora, para a nossa próxima carreira, nós vamos trabalhar todos esses pontos em ponto alto, sem fazer aumento e sem fazer diminuição. Então, eu subi aqui 3 correntinhas, venho aqui no meu próximo ponto e trabalho um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. Então, você vai seguir assim por toda essa carreira, pessoal, trabalhando um ponto alto para cada um desses pontos de base. Chegando aqui no final, você fecha na sua terceira correntinha com ponto baixíssimo. Trabalhada a nossa carreira em ponto alto, agora nós vamos passar para a parte de diminuições. Então, vou subir aqui 2 correntinhas, vai representar meu primeiro meio ponto alto. E aqui nós vamos trabalhar 13 pontos meio altos, já contando essa correntinha. Trabalhei aqui meus 13 pontos meio alto, agora eu vou passar para as diminuições. E nessa frente aqui, pessoal, nós vamos fazer 8 diminuições. Então, eu venho aqui, ó, laço a minha agulha, puxo meu fio. Vou no próximo ponto e puxo meu fio.
laço e removo todos de uma única vez. Essa é uma diminuição. De novo, ó, laço a agulha e puxo meu fio como se eu fosse trabalhar o ponto alto. Vou no próximo ponto, puxo o fio, laço, removo todos de uma única vez. Novamente, ó. Então, cada um desses processos aqui que a gente tá fazendo conta como um. Então, nós temos que ter 8 dessas diminuições. Aqui eu já tenho 4, vou fazer mais 4, ó. Vou contar aqui, ó, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 diminuições. Agora aqui, pessoal, nós vamos manter esses pontos que restaram até chegar no final da nossa carreira. E nós vamos fechar na nossa segunda correntinha aqui com ponto baixíssimo. E eu já volto para nossa próxima carreira em diminuição. Então, pessoal, finalizada aqui a carreira, agora nós vamos para a nossa próxima carreira. Então, vou dar início aqui a 2 correntinhas e nós vamos manter novamente aqueles 13 pontos meio alto. Trabalhei aqui meus 13,5 pontos altos, chegou na parte da diminuição que eu tenho aqui, ó. Então, essa diminuição, pessoal, nós vamos fazer juntando elas, ó. Venho nos dois e diminuo para 1. Então, onde eu tinha 2 pontos meio alto, agora eu só tenho 1. Novamente, ó. Então, nessa carreira aqui, a gente vai ficar apenas com 4 pontos em diminuição, tá? Vou contar aqui, ó, para vocês verem. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 pontos em diminuição. E agora, eu vou voltar fazendo aqui os meus meio pontos altos até chegar ao final da minha carreira. Chegando lá no final da carreira, é só você fechando sua segunda correntinha com ponto baixíssimo. Aqui, pessoal, com a minha lampreta, eu já vou bordar o meu olhinho e o focinho do meu coelhinho, porque conforme a gente vai fazendo o sapatinho, ele vai fechando ainda mais. Então, quando tem roxinho no sapatinho, eu prefiro fazer nesse ponto do que terminar o sapatinho e ter que voltar para fazer o roxinho, tá certo? Então, vamos vir aqui, ó. Lembra que aqui nós temos 4 pontos, os 8 pontos em diminuição. Então, o nosso olhinho vai ficar nessa carreira, ó. Então, eu vou vir aqui, ó, nós vamos contar aqui, dividir aqui o trabalho, tá certo? E nós temos 4, vamos contar aqui, ó, 4 pontos em diminuição. Então, vem aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, nesse intervalo aqui, ó, vai ficar o meu primeiro olhinho, tá? Então, eu vou descer aqui a minha agulha, ó, nesse primeiro ponto que eu tenho aqui dos 3, tá vendo? Das 3 diminuição. Então, vou descer aqui, ó, vou subir, na verdade, e vou descer, pessoal, na onde eu tenho aqui, do quarto ponto aqui, ó, se você contar, ó, tem 1, 2, 3, 4, no quarto ponto eu pulo um ponto de base e subo aqui pra dentro do sapatinho. Quando você puxar, pessoal, provavelmente vai dar uma fechadinha no seu olhinho. Então, você volta aqui com a agulha nele pra acertar ele, pra ele ficar assim. Então, aqui a gente vai pular, ó, 1, 2, 2 pontos de base, tá vendo, ó? Nós tendo essa carreira aqui. E vou subir aqui no terceiro, ó. Pulo um ponto de base e desço novamente. Aí, por exemplo, ficou enrolado dessa forma. Você volta sua lã, acerta ela,
para que ela entre certinho aqui e para que ele fique correto aqui no seu sapatinho. Aí, a lã preta você já pode arrematar que seu olhinho está pronto. Agora, pessoal, aqui eu tenho um fio rosa. Se vocês for fazer para menino, pode usar o fio azul bebê, que vai ficar bem legal. Então, tá vendo esses dois pontos que nós deixou no meio aqui do nosso olhinho? Nós vamos vir nele na base dele, tá vendo, ó? Vou subir aqui e já vou passar para cá, ó. Nós vamos trabalhar esses dois pontos. Vou puxar aqui meu fio. Novamente, pessoal, sempre que vocês puxar, vocês vêm para dar um acerto aqui. E eu vou fazer esse mesmo processo por 2 vezes, pessoal, antes de arrematar o fio, tá? Então, aqui eu já tenho meu rostinho pronto, vou arrematar a minha linha rosa e a gente já vai voltar para terminar o sapatinho, tá certo? Dando sequência, então, ao nosso sapatinho, vou subir aqui 2 correntinhas. E agora, pessoal, nós vamos trabalhar apenas 12 pontos meio alto, um para cada os pontos de base, para fazer a nossa última carreira em diminuição. Então, cheguei aqui, ó, eu tenho um ponto de diminuição e o meu ponto aqui que tá sem diminuição. Então, vou vir aqui nesse ponto sem diminuição e vou dentro do ponto com diminuição. Laço e removo todas de uma vez. Aqui eu venho e trabalho uma diminuição. E novamente, ó. Então, aqui era para ter, na verdade, 3 diminuição. Porém, fazendo a diminuição pegando na lateral do ponto, você vai fazer 3 diminuição no total, tá certo? Agora, aqui você já pode seguir essa carreira, chegando aqui no final, feche na sua segunda correntinha com ponto baixíssimo. Nessa carreira, pessoal, vou subir aqui 2 correntinhas e nós vamos trabalhar um ponto meio alto para cada um dos pontos de base que ressoou. Então, nessa carreira eu não vou trabalhar diminuições, apenas vou manter os pontos que ficaram, tá certo? Eu vou dar sequência aqui no meu trabalho. Chegando aqui no final, eu fecho na minha segunda correntinha com ponto baixíssimo. Para a nossa última carreira, pessoal, é a parte do acabamento e eu vou fazer ela em ponto caranguejo. Então, faço a minha correntinha e venho aqui no meu ponto de trás, puxo a agulha e fecho as 2 correntinhas. Ponto de trás, puxo a agulha. Então, nós vamos trabalhar o ponto caranguejo, ele nada mais é do que o ponto baixo, fazendo voltando para trás, pessoal. Então, aqui novamente, ó, ponto de trás e fecho. Você deverá fazer assim por toda a sua carreira. E chegando no final, você fecha com um ponto baixíssimo e já pode arrematar o seu fio, que a base do seu sapatinho já vai estar pronta. Vamos aqui agora, pessoal, dar início à nossa orelhinha. Então, eu vou fazer aqui 6 correntinhas. Aqui, pessoal, eu estou usando uma lã mais clarinha, tá? É um tom de beijinho. Não sei se no vídeo vai dar para vocês perceberem, mas é um tom diferente do amarelinho que eu estava usando, ok? Então, aqui agora eu vou fazer 2 correntinhas que vai representar meu meio ponto alto. E eu vou vir aqui na minha 4ª correntinha para dar início a essa carreira. Então, aqui agora a gente vai ter 6 pontos meio alto, um para cada um dos pontos de base, já contando a minha correntinha. Cheguei aqui no final da minha carreira e aqui dentro desse mesmo espaço, pessoal, eu vou colocar mais 2 pontos meio alto, para fazer a curva aqui, então, da minha carreira. E aqui agora eu vou trabalhar nas correntinhas um ponto meio alto para cada uma delas, tá? Então, como que ficou aqui? A gente trabalha 5 pontos meio alto e nesse último ponto aqui fica no total de 3 pontos meio alto. Vou vir trabalhando aqui. Cheguei aqui no meu último ponto, eu já posso arrematar o meu fio nessa cor.
Vamos passar agora para a parte de acabamento com a cor amarela. Com a minha lã amarela, pessoal, agora eu vou trabalhar aqui em acabamento. Então, vou estar com o lado certo aqui do trabalho, com a frente dos pontos meio alto, ó. Eu venho aqui na minha correntinha e prendo com uma correntinha o meu fio. Vou trabalhar aqui, pessoal, 5 pontos baixos já contando essa correntinha. Então, tenho 3, 4, 5. Aqui agora a gente vai trabalhar aumentos, então, vou trabalhar 3 aumentos aqui. Então, tem um aumento, 2 aumentos e 3 pontos com aumento, que foram aqueles 3 pontos altos que nós trabalhamos aqui na parte de cima. Aqui agora a gente vai trabalhar pontos sobre pontos, até chegar no final dessa carreira, ó. Cheguei aqui no final da nossa carreira, eu vou deixar um pedaço de fio para costura. Você deverá fazer 4 pecinhas como essa. Aqui, pessoal, eu tenho aqui meu fio que eu deixei, eu vou vir aqui dar um pontinho aqui nesse primeiro ponto que eu tenho da carreira de lá, pra gente poder fechar aqui a orelhinha do nosso coelhinho. Então, aqui eu vou passar por 2 vezes, ó, e vou descer aqui, juntando aqui a pontinha, ó, tá vendo? Vai ficar dessa forma. E aqui eu vou dar outro pontinho, pessoal. Ok? Então, nossa orelhinha vai ficar assim. Veja como que ela era e agora como que ela ficou, dando esses pontinhos. E eu vou prender ela, pessoal, aqui, ó, nesse rumo do nosso olhinho, ó, tá vendo? Então, vou vir aqui e é só você vir dando pontos, pessoal, o quanto vocês acharem necessário. Então, você desce a sua agulha e sobe a agulha, ó. Desço ela. E subo ela e vem posicionando, tá, pessoal? Aqui tá meio ruim de eu fazer por conta da câmera. Mas aí, ó, aqui no meio, pessoal, é necessário você dar um pontinho, ó, tá vendo? Pra que ela fique bem presa e não fique totalmente caída, ó. Aqui ela já tá suficiente presa, ó. Então, já vou deixar aqui meu fio, que depois eu vou arrematar ela. Vou fazer o mesmo com a outra orelhinha, ó. Novamente, vou dar 2 pontinhos aqui. Puxando o fio por total. Desço essa parte aqui do meio. E dou 2 pontos aqui. Antes de começar na nossa aplicação aqui no sapatinho, tá? Venho no rumo aqui do meu olhinho, ó. Se vocês separarem aqui, ó, vai ser sobreposto na segunda carreira que a gente trabalhou a diminuição, tá? Então, venho aqui, passo a minha agulha e passo aqui do lado de dentro do meu sapatinho, ó. Desço, já pegando aqui na orelhinha e no sapatinho, tá, pessoal? Esse lado que é até um pouquinho mais complicado por causa da minha mão esquerda segurar, para deixar visível para vocês. E novamente, não esqueça de dar um pontinho aqui no meio da sua orelhinha, ó. Tá vendo? Para que ela fique presa mesmo no sapatinho. Então, pessoal, essa questão de dar os pontinhos é o tanto que vocês achar que vai ficar o suficiente para prender essa orelhinha no seu sapatinho, tá certo? Então, aqui eu já vou arrematar os meus fios, que essa parte aqui já está pronta. Aqui, pessoal, gostaria de mostrar para vocês, eu fiz um cordãozinho, pessoal, para passar nesse última carreira aqui que eu tenho de pontos meio alto. Eu fiz um cordão de 70 correntinhas com os fios dobrados. Por que eu fiz, pessoal? Porque às vezes, se você deixar somente os sapatinhos sem esse cordãozinho para a mamãe tá amarrando, é mais fácil de perder o sapatinho de crochê. Então, é ideal que tenha aqui, então, Você pode passar também com fita de cetim para poder amarrar o sapatinho no pezinho do bebê, tá certo? Aqui eu fiz um pompom, pessoal, meus 2 pomponzinhos, tá? Eu fiz com o auxílio de um garfo. Então, eu pesquisei aqui no YouTube um vídeo, né, que tem
ensinando a fazer o pomponzinho com garfo e deu certo, pessoal. Eu não fiz o passo a passo porque eu achei meio complicado de gravar aqui para vocês com a minha câmera, mas tem aqui no YouTube o passo a passo também de como fazer esse pomponzinho com o auxílio de um garfo, que ele fica bem pequenininho e fica bem fechadinho, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Dúvidas, deixe aqui no comentário. E beijos e até a próxima!